Nós vamos falar hoje sobre planejamento. E já virou um clichê na nossa vida, na vida das pessoas, dos seres humanos, todo ano fazer um planejamento. Esse ano eu vou entrar na academia. Este ano eu vou emagrecer. Este ano eu vou fazer inglês. Este ano eu vou voltar a estudar. Este ano a gente sempre faz promessas e a gente não cumpre. A gente fica procrastinando ou a gente muda no meio do caminho. Por isso que nós vamos fazer isso hoje de uma maneira mais sensata. Nós vamos pedir para o Senhor nos ajudar a planejar o nosso ano. Amém? Feche seus olhos. Eu vou orar e eu quero que você repita junto comigo essa oração. Amém? Repete com força aí. Vamos lá. Diga, Senhor, muito obrigada pelo ano de 2023. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve comigo. O Senhor permaneceu ao meu lado, mesmo quando eu não te senti. Senhor, eu quero te pedir agora, no nome de Jesus, que no ano de 2024, eu seja agradável aos seus olhos, no nome de Jesus. Amém. Eu separei aqui um versículo, está em Provérbios 16, 3. Quem quiser pode abrir. Provérbios 16, 3. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Consagre os seus planos. Faça assim, ó. Organize a sua agenda. Teve um ano que eu comprei um planner. Falei, vou comprar um planner. Vou seguir isso aqui passo a passo. Não tenho costume de ler um planner, gente. Uma agenda. Eu tenho que pôr um monte de papelzinho na minha frente, assim, ó. Que eu não vou olhar lá, eu esqueço. Falei, não, dessa vez eu vou fazer. O que teve aquele ano? Covid. Não fui para lugar nenhum. Ficamos em casa e tudo que eu tinha planejado não aconteceu. Nós não sabemos o nosso amanhã, mas nós podemos tentar nos programarmos. Quando eu me programo, gente, presta atenção na importância de você se programar. Olha aqui para mim. Quando eu programo o meu ano, pensa num quebra-cabeça. Eu já organizo Deus em primeiro lugar. Quando eu não me programo, eu não organizo. E vou falar um negócio para você. Se eu fosse Deus, eu ficaria chateado com algumas coisas. Porque eu estou com vocês, vamos fazer de conta que eu sou Deus, o ano inteiro. Do nada, as pessoas vão embora. Não querem mais. Aquelas comemorações importantes, deixa, é importante para eles. Nós vamos para tal lugar. Onde está o teu Deus? O que te move? Pensa sempre assim, o que te move? Se aquela viagem estava programada, amém, glória a Deus. Mas o salmista fala algo que chama a minha atenção. Que ele gostaria muito de estar na casa do Senhor. A sua presença, Senhor, vale mais do que 1000 lugares, do que 1000 situações. Engraçado que quando a minha família viaja, eu sei que a sua família também faz isso, a gente procura uma igreja naquele lugar. Porque a gente está não só acostumado, a gente gosta de sentir a presença do Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que isso é com você. Eu me lembro de um ano, estou me lembrando agora, estava dando uma confusão, gente. Nós fizemos várias coisas aqui na igreja naquele ano, na Páscoa, e começou a dar tudo errado. Mandaram me chamar. Marga, ora aqui por nós que está dando tudo errado. Eu falei, peraí. Como se a oração fosse um passe de mágica, né? Não é assim, não. Aí eu falei assim, pera, mas essa organização aqui, você não orou antes? Não. Agora você está lidando com a tua sorte. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Por isso que eu preciso orar antes. Eu vou cantar. Senhor, qual música eu vou cantar? Eu vou pregar. Senhor, qual música? Qual texto que eu vou usar? Eu preciso ser dirigido. Se a Bíblia diz que nós precisamos ser guiados e constantemente ser guiados e ser guiados em tudo. Por isso que aqui em Provérbios diz assim, ó, consagre ao Senhor os seus planos, tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vai dar certo. Consagrou?
Confirmou? Pede confirmação de novo. A gente está falando da sua vida. Deus não se ofende com confirmações. Ele não se ofende. Deus, fala mais uma vez comigo. Usa mais um. O Senhor usou Gideão várias. Ele vai te falar. Ele vai falar com você. Aliás, ele gosta de ser consultado. Não deixe para orar depois de tudo planejado. Você está contando com a sua sorte. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Às vezes você vai para um lugar chique, maravilhoso, montar um negócio. Perguntou para Deus, gente. Perguntou para Deus antes. Depois não dá para culpar a Deus. Eu preciso, no nome de Jesus, orar antes, buscar antes, pedir para o Senhor confirmar. E o Senhor fala. Gente, eu sei de histórias fantásticas, de que Deus falou no meio do caminho, volta que não é aí não. Eu sei de histórias, a pessoa está aqui, mas não vou contar, que a pessoa foi fazer uma escova no cabelo, não deu certo, Deus falou, desce a rua que eu quero falar com você. Desceu lá e Deus falou lá embaixo. Estou falando com gente crente. É fantástico essas coisas, gente. Vai viver o sobrenatural. Observe o que Deus está fazendo. E olha, é sábio eu ter objetivos na minha vida? Claro, gente, claro que é sábio. Eu preciso saber onde eu quero chegar, qual caminho eu vou pegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Isso está no filme da Alice no País das Maravilhas. Você sabe onde você quer chegar? Se você não sabe, qualquer caminho serve. Mas eu preciso saber onde eu quero chegar. É sábio eu ter objetivos e metas na minha vida? Sim, desde que você ouça conselhos. Em Provérbios 15, 22 disse, onde não há conselhos, presta atenção. Por isso que eu estou pedindo para você pedir confirmação. Onde não há conselhos, frustram-se os planos, os projetos, mas a multidão de conselhos se estabelecem. Fala com quem já viveu, gente. Fala com quem chegou primeiro. Ó, já fiz isso aí. Não deu certo não, hein? Vai devagar. Você conhece a tua história. Vai devagar. Pega conselho, gente. Nós estamos falando da sua vida. Em 1 Coríntios 10, 31 diz assim... É muito importante isso que nós vamos ouvir agora. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ter uma lista de metas bem definidas não significa que estamos prevendo o futuro. Até porque se Deus quiser que você saiba o futuro, Ele vai te falar. Mas é Ele que vai te falar. E nós vamos falar de um homem que Deus mostrou o futuro para ele. E ele se planejou. Ah, vai acontecer isso? Vai. Conheço muitas pessoas aqui que sonham os segredos de Deus. A Bíblia diz em Salmos que os segredos do Senhor é para aqueles que os temem, aos quais Ele, Deus, lhes fará, nós, vocês e eu, conhecer o seu conserto, a sua aliança. Esse é o nosso Deus. Ele vai te mostrar o segredo dele. Olha só, todos os administradores, gestores ou planejadores são bem-sucedidos à medida em que submetem as suas gestões aos princípios determinados por Deus. Todo homem e toda mulher é, no mínimo, administrador da sua própria vida. Você já está administrando. E aí você tem que administrar a vida do seu filho. E aí você tem que administrar a vida da sua casa. E a Bíblia diz que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos sob sua sujeição, para que, tendo pregado a outros, não venha você mesmo ser reprovado ou desqualificado. Já pensou? Governa bem sua própria casa. Você está administrando o tempo todo. Você é um gestor o tempo todo. Deu errado? Onde foi? Eu organizei? Eu planejei? Conversei com Deus antes? Gente, eu tenho um forte aliado para me ajudar. Vai se unir a alguém, vai casar com alguém. Eu sempre falo para as minhas filhas, não aceite menos respeito do que você tem dentro de casa. Não aceite menos amor do que você tem dentro de casa. Planeje a sua vida. É a sua vida, não tem outra. Passou. Por isso nós precisamos administrar muito bem a nossa vida espiritual. Você é gestor de você mesmo.
Administre a sua vida espiritual. Administre o seu emocional. Administre, gente, o seu corpo. Cuida de você. Você é templo do Espírito Santo. Cuida de você. Este ano será um dos melhores anos da nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Quem crê diz amém com força. Vai ser. E quero te dizer, Deus vai prosperar essa casa. Mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Consagre este ano a Deus. Fala, Deus, esse ano é do Senhor. Hoje, na hora do almoço, a Rafaela falou assim, tem pessoas que querem tanto dinheiro, querem tanto ser próspera. Pera, só uma pergunta, o que você vai fazer com esse dinheiro que você almeja tanto? O que você vai fazer? Vai ser para a glória do Senhor? Nós acabamos de ler. Quer comais, quer bebais, quer tudo o que façais, tudo ais, né, gente? Façais para a glória de Deus. Vai ser próspero para a glória de Deus? Como é que vai ser? Deus sabe de todas as coisas. E muitas vezes Ele está nos livrando de nós mesmos. E nós vamos falar de um homem, que é José, que foi o administrador, nada mais, nada menos do que de uma nação, de um país, o Egito. Foi o primeiro planejador que a história conta. Claro, gente, depois de Deus, porque ele planejou, né? Ele viu, tudo que ele fez, ele foi lá e fez o test drive. A Bíblia diz assim, e viu Deus que era bom. Fazia e ia lá olhar, é bom. Separou a luz das trevas. Aí colocou a Bíblia toda fala que o que é bom, ele mesmo determinou que o que é bom é luz, o que é ruim é trevas. Foi fazendo. Mas é interessante que tudo que ele fazia, a Bíblia diz que ele checava e viu Deus que era bom. Quando nos fez e viu Deus que era muito bom. Você é muito bom, gente. Uma vez eu falei assim para uma pessoa, você é muito bonita, mas só você não sabe disso. Você é muito boa no que você faz, mas só você não acredita em você. E eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. José se deu muito bem. Uma das coisas que este homem era estudado. Estude. Cuide da sua vida intelectual. Vai fazer o inglês que você tem planejado. Vai voltar para o 2º grau que você tem sempre abdicado. Vai, gente. Estude. Você vai ver por que José fez a diferença. Ele foi visto com olhos diferentes. E o Senhor quer te abençoar. E este homem foi o primeiro planejador a longo prazo. Ele passou 7 anos de fartura, preparando a nação egípcia para os 7 anos de escassez que viriam a seguir. Eu tenho certeza que este ano será o ano da prosperidade nessa casa. E muitas pessoas desta casa que estão ligadas aqui. Mas você precisa ter os pontos que nós vamos falar deste homem. Ele não abriu mão de colocar Deus em todos os lugares. Ele não abriu mão de ser um homem fiel, leal. Ele não abriu mão de, quando ninguém estava olhando, ele ser honesto, sincero. Ele não abriu mão e fez a diferença na vida dele. Deus revelava coisas para este homem que ele não revelava para ninguém mais. Por quê? Sabia quem era este homem, a santidade deste homem. Por que Deus usaria uma pessoa como você hoje? Responde para você mesmo. Por que Deus te usaria? Claro, gente, através da misericórdia. Mas existem coisas que o Senhor quer te levar para outra nação. Mas olha, tem que ter uma promessa, claro. Tem que ter uma bagagem, claro. Tem que ter algo mais. O Senhor quer te usar. Esteja pronto. Estude. Quando chegar o momento, opa, é você que eu quero. Ah, mas ele usou até uma mula, gente. Não, eu não estou mais nessa fase de ser usado como uma mula, não, gente. Já passou a fase. O Senhor quer te usar como um José no Egito. Quer te usar como um Noé. Tinha um projeto fantástico. Deus tinha um projeto fantástico para recomeçar a história da humanidade. A Bíblia diz, Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Escolheu quem? Aquele. Gente, a decadência moral era tão grande naquela época que Deus resolveu acabar com tudo e recomeçar. Escolheu um homem íntegro para começar. Aí, essa integridade deste homem, desta casa, salvou não só ele, mas toda a sua família, todos os animais. Por isso que a minha pergunta para você nesta noite é, por que o Senhor usaria você? E eu tenho certeza que Ele vai te usar. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Olha onde você está em pleno domingo à noite.
sentado, ouvindo uma palavra, cultuando a Deus, dizimando. Ninguém sabe o quanto você ganha, mas você está lá fiel. Pessoas estão aqui na igreja há 30 anos sendo fiel. Quando eu cheguei aqui, o irmão Alcides já estava aqui, o Ney já estava aqui. Crente, gente, até hoje. Quem mais que já estava aqui, Márcia? 30 anos. Ah, você, né? O Márcio já estava aqui, gente, me esperando. Continue fiel. A Bíblia diz que nunca vi um justo perecer o pão. O justo, o justificado, não perece pão. Viu? Mas quem foi este homem? Gente, essa história deste homem José, ela ocupa mais de 1/3 do livro de Gênesis. Começa lá em Gênesis 30. Foi o primeiro filho de Raquel com Jacó. Ajudava os seus irmãos a pastorear as ovelhas, todo o rebanho do seu pai. Contou a seus irmãos e ao seu pai o sonho que teve e como Deus estava mostrando para ele o futuro. Foi vítima de uma cilada e atirado num poço, depois vendido por uns mercadores ismaelitas ou até midianitas. E depois, chegando lá, ainda se tornou escravo. No palácio foi acusado de uma tentativa de estupro pela mulher de Potifar. Gente, eu estou contando tudo isso para você não pensar assim, também, gente, José não viveu metade do que eu vivi. Eu acho que nós não vivemos metade do que esse homem viveu. E ele continuou crente. Eu faço questão de contar as mazelas que esse homem passou, para que você fale, se deu certo com ele, vai dar comigo também, porque, rapaz, a gente está pareando de tanto problema. Muitas vezes, se não foi o seu irmão que desfez de você, talvez foi um patrão, foi um marido, foi um irmão, foi um cunhado, e a lista segue. Mas você está em pé, amém? Em nome de Jesus. O que mais? Mas graças à inteligência, presta atenção, e esforços deste homem, deste hebreu, ele ganha destaque lá na cadeia. O cara tem que ser muito ninja, hein? Para dar a volta por cima. Estando preso injustamente, ainda se tornar o melhor preso dali, gente. Na prisão, ele interpretou o sonho de 2 pessoas. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Os 2 eram muito influentes. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Quem é lembrado? Você já reparou algumas pessoas que muitas vezes já estão passando por uma situação difícil? Me lembrei de fulano, ela ora, hein? É ele que eu vou chamar. Olha que privilégio de você ser lembrado, gente. Aqui José foi lembrado. Faraó, lembraram-se dele. E 2 anos depois de toda essa situação, Faraó teve esse sonho, como eu estou dizendo, e alguém se lembrou dele. José decifrou este sonho lá no Egito. O faraó pediu a ajuda de José. Presta atenção, gente. E ele entregou nada mais, nada menos, na mão deste homem, o governo de um país. Você sabe que muitas vezes, você está chorando por um dinheiro de pão. E o Senhor quer te dar dólar. Para de chorar. Uma vez eu chorei como uma pessoa foi embora da igreja. Eu falei, oh Deus, ajudamos tanto essa pessoa, chorei. Eu imagino Deus olhando lá de cima. Ei, sabe nada inocente. Pessoa foi embora para outra nação. Onde nós vamos o ano que vem? Este ano. Na casa dessa pessoa. Fazer missões lá. Qual é o país? Portugal. Muitas vezes a gente não tem ideia do que o Senhor está fazendo por nós. Pode até chorar. A gente é gente, né, gente? Aí não fica só chorando, não. Levanta depois do choro, como Jesus. Jesus se levantou quando ele viu Jerusalém. Ele se levantou depois de ter chorado. Quando ele viu Lázaro, ele se levantou depois de ter chorado. Lá no Getsêmani, ele também se levantou depois de ter chorado. No Getsêmani, ele foi para a cruz. Jerusalém, ele foi e pregou. Lázaro, ele foi lá e ressuscitou o homem. O negócio é o que eu faço depois do choro. Amém? Quando eu choro, eu sou gente. Não é uma vergonha. Assim, José transformou-se em um grande planejador. Planeje o seu ano. Nós estamos no início do seu ano. Planeje. Preparou a nação egípcia para os 7 anos de escassez que viriam.
Deus sempre esteve com José. Você fala assim, puxa vida, até quando ele foi lá para o poço? Sim. Até quando ele foi preso? Sim. Até quando ele foi vendido por moedas de prata? Sim. Até quando ele foi injustiçado lá e foi preso no palácio? Sim. Não é porque eu ando com Deus que eu não tenho problema. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas os problemas muitas vezes nos preparam, nos moldam. Não é, gente? Ai de nós, se a gente não tivesse problema, nem aqui a gente estaria. Se a gente não tivesse problema, a gente estava uma hora dessa deitado, assistindo televisão, mas a gente tem problema. A Bíblia diz em tudo dai graça. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Quando alguém não te falar oi, olha aqui para mim. Oi? Vai lá e diga oi, gente, no nome de Jesus. Vai lá e cumprimente você. Uma vez uma pessoa me disse assim, fulano é arrogante, hein? Por quê? Não é não, é sim, passa perto da gente e nem cumprimenta. Falei, vou te falar, essa pessoa perdeu o emprego, essa pessoa, o filho está com um problema assim, foi diagnosticado uma situação difícil. Ô, coitado. Pois é, agora vai lá falar oi pro menino. Quando eu preciso sempre ser agradável. Sempre, gente, uma criança adultizada tem problema aí. Mas um adulto infantilizado tem um problema aí também. Não é, gente? Para o Senhor nos abençoar, nos usar, para a gente frutificar, eu preciso tomar postura, dizer como José, Senhor, estou aqui. Me use. Senhor, não dá um carro para uma criança dirigir. Você dá um carro para uma criança dirigir? Eu não dou, eu dou para adulto. E o Senhor quer falar com grandes, com pessoas maduras, no nome de Jesus. E a Bíblia diz em Gênesis 39, mas o Senhor estava com José e o tratou com bondade. Anos depois, José recebe a maior promoção que um gestor, administrador, planejador poderia desejar. De escravo e ex-presidiário, passou a ser o primeiro ministro da maior potência mundial da época. Sabe qual era? O Egito. O maior administrador da potência da época. Mas vou te falar um negócio. Você está sendo injustiçado? Vai marcando na sua caderneta aí. Estão falando coisas que você não fez? Olha como se parece com José. Gente, você está pronto para ser promovido. Já passou pelas fases. Logo vai chegar o governo para você. Vai fazendo os passo a passo que José passou. Ficou subalterno apenas em Faraó. Olha só. O faraó e os seus oficiais eram pessoas instruídas. Presta atenção, gente, olha aqui para mim. Eram pessoas instruídas com toda a ciência do Egito. Pertenciam à civilização mais adiantada daquele tempo. Agora, pasmem. Mas ninguém, gente, ninguém foi capaz de mostrar um plano tão perfeito de organização, de planejamento, de execução e de controle como José. Pois Deus estava com José. Por isso que José tinha que ter estudado. Mal sabia ele que ia chegar no meio de pessoas estudadas. Estude, gente. Se prepare. Faça curso online. Você não sabe onde Deus vai te usar. Vai lá estudar. Estuda de madrugada. Acorda mais cedo. Acorda 5, 4 e vai fazer. Deus tem projetos para nós. E Ele vai te usar no nome de Jesus. Usou José de uma maneira fantástica. E até hoje a gente fala com honras deste homem. O que José fez ao ser escolhido como ministro? Presta atenção, gente. Em Gênesis 41, 45. E saiu José por toda a terra do Egito. Assim que ele foi promovido, presta atenção. José pegou uns cavalos, aquelas carruagens chiques, porque o povo era chique na época. Me mostra tudo o que tem aqui. Foi fazer um reconhecimento do local. Quero saber onde eu estou chegando, onde eu posso plantar, onde eu posso armazenar. Deus estava com ele? Sim. Ficou sentado? Não, gente. Deixa Deus te usar, levanta. Ai, mas eu tenho vergonha. Vai com vergonha mesmo. Hoje eu durmo a noite toda antes de pregar. Mas antigamente eu não dormia uma semana inteira antes de pregar. E eu vinha pregar até mais magra. Entendeu? Mas eu insisti. Hoje ainda tenho alguns tremores, claro.
Eu acho melhor a gente ser preocupado, sabe, gente? Eu falei para Deus isso. Eu falei, Deus, se o Senhor tiver que me usar com essa preocupação, o Márcio fala assim, hoje eu não prego, já me dá uma fisgada no meu coração. Oh, Deus, sou eu que prego. Tem misericórdia da minha vida. Sabe por quê? Aquelas pessoas que são ensimesmadas, lembra de Sansão? Ele disse assim, ó, Dalila disse assim, ó, Sansão, vem, os filisteus vêm contra você. E ele disse assim, levantar-me-ei, sacudir-me-ei, porque eu sempre venço os filisteus. Ou, em outras palavras, sou o cara. O que aconteceu? A gente não pode nunca achar que a gente é bom porque a gente é bom, mas porque Deus está na frente, porque o Senhor está conosco. Vamos planejar o ano de 2024 através da vida de José. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 41, de 28 em diante. Nós vamos ler Gênesis 41, de 28 em diante. Diz assim, esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer. Gente, aqui, Faraó já tinha sonhado, ele já tinha sido chamado na prisão, mas quando nós lemos o primeiro versículo, a primeira frase, José vai responder ao Faraó, desculpa. Primeira coisa que José fala, esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer. O que Deus há de fazer. Sempre coloque Deus nos seus planos, sempre coloque Deus nos seus projetos. Nunca ache que você é bom o suficiente para ir sozinho. Que aí você está contando com a sua própria sorte. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Com Deus, se der errado, Deus está com você. É outra história. 29. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima a fome. E o seu sonho, que foi repetido por 2 vezes, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Você já sonhou coisas repetidas? Deus pode estar falando com você. Já sonhou 3, 4 vezes as mesmas coisas? Deus está falando com você. 33, portanto, Faraó, previna-se agora. Deus vai te usar para o já, agora. Previna-se agora de um homem. Gente, ele estava falando para ele achar uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, mas ele não sabia que estava falando dele mesmo. O que é isso, gente? Humilde. Podia falar assim, você não vai achar outro bom igual eu não, hein? Ele fez isso? De jeito nenhum. Quando eu ando com Deus, a glória é toda para Ele. Nós falamos no início do culto. Quer bebais, quer comais, tudo o que façais, fazei para a glória de Deus. E ele falou assim, olha, você precisa de um homem entendido e sábio. E ponha a terra sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura. Sabe por quê? Tome a 5ª parte. Não vai ter onde comprar comida. Então, todos os dinheiro, tesouros vão vir para os cofres do Egito. Todos os animais, rebanhos, tudo era moeda de troca. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontanhem o trigo debaixo de Faraó, da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será mantimento para provimento na terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37, e esta palavra foi boa aos olhos do Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Primeiro, qual é a primeira lição que eu aprendo aqui com José? De um homem administrador, de um bom administrador. Ele confiava e dependia somente de Deus. Ele disse lá no início, vamos ver o que Deus há de fazer. Ele dependia e confiava de Deus. Segundo, um elemento fundamental para que Deus leve adiante os seus desígnios e as suas promessas. Sabe o que é? Fidelidade. Seja fiel a Deus em tudo que você puder. Quando ninguém estiver olhando, continue fiel. Quando o seu pastor não souber o seu salário, continue fiel.
Quando o seu pastor, os seus líderes não souberam o acordo que você fez com Deus, o propósito, continue fiel. Mas a gente aprende aqui com José que ele era fiel a Deus, fiel aos seus líderes, fiel às pessoas que ele começou a conhecer, era diferenciado. A fidelidade, gente. José era um exemplo de fidelidade e de constância em Deus. 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, a quem haja, presta atenção, o Espírito de Deus? Aqui o Espírito está com letra minúscula, porque este homem não conhecia a Deus ainda. Ele falava assim, gente, existe uma pessoa como este homem que tenha o Espírito de um ser maior, de um Deus? Tem, gente, alguém conhece? Sabe por quê? Sabe por quê? O jeito que esse homem agia. Era nítido que ele servia um Deus. Nas conversas deles, por exemplo, devia ter a palavra Deus a todo momento. O meu Senhor, o meu Deus. Eu não acho que esse homem contava piadinha suja, não. Eu não acho que esse homem estava assistindo o que não precisava assistir. Tudo que esse homem fazia, ele honrava a Deus. Tanto que teve o final que teve. E aí ele continua. Pois que Deus te fez saber tudo isso. Deus fez José saber tudo isso. Então, não há ninguém tão entendido e tão sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Presta atenção, gente. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Disse mais o faraó. Vês aqui, tenho-te posto sobre a terra do Egito. E tirou o faraó o anel do dedo da sua mão e pôs na mão de José. E fez vestir as roupas de linho e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse também o faraó a José: eu sou o faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Quem é este homem? Quem é este crente? Que uma pessoa que não servia ao mesmo Deus que ele se admirou da vida dele, do comportamento dele. Quem era este homem? A ponto de Deus revelar os segredos dele. Um homem temente a Deus. Buscava a Deus. No versículo 47, nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento nesses 7 anos que houve na terra do Egito. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Presta atenção. E em toda a terra do Egito houve fome, e clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Ó moral, hein? Crente, hein? Santo. Fez a diferença. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra. E todas as terras que vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vamos aprender algumas coisas com este homem. Primeiro, este homem teve estratégia. Ele planejou a economia egípcia, porque o próprio Deus lhe revelou o que iria acontecer. Lá atrás, já mostrou quem ele seria para ele. E aí Deus mostrou para este homem o que este faraó sonhou. E Deus deu uma estratégia para ele. Ele elaborou um plano econômico, gente. 2, planejamento. Gente, o planejamento sempre esteve na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A gente vê vários homens, Esdras, Neemias, Noé, tantas pessoas que se planejaram, que Deus deu estratégia e as coisas foram acontecendo. O que a Bíblia fala sobre o planejamento em Provérbios 19, 21? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.
Jeremias 29:11. Porque eu sou o Senhor que conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Presta atenção. Não tem ninguém mais interessado em fazer você prosperar do que o próprio Deus. Você não prospera a não ser que você não queira. Se você segue o passo a passo, coloca Deus em primeiro lugar. Pera, Deus em primeiro... Estou lembrando um negócio aqui. Uma vez eu fui fazer aula de piano, fui pagar. Muito tempo atrás isso. Falei, vou fazer uma... Eu ainda tentava cantar. Falei, às vezes eu tenho que aprender um instrumento. Fui aprender. Moça disse para mim assim, olha, dona, eu só tenho aula de piano para você na quarta-feira, às 8 horas da noite. Eu falei, não posso. Tá bom, então. Obrigada, hein? Deus abençoe. Gente, eu estou pagando. Ela falou, por que você não pode? Eu falei, quarta eu tenho culto. Culto de oração da minha igreja. Se eu estou podendo fazer alguma coisa de piano hoje, porque eu nunca deixei de honrar o meu Deus. Essa parte não falei, essa parte eu estou fazendo bonitinho para você. Mas eu falei, tenho culto. Não posso. Aí a pessoa começa a ganhar um pouco mais porque foi abençoado. Não posso vir no culto de oração. Não posso. Não posso mais vir na EBD. Gente, está trocando. Diga para as pessoas, existe a possibilidade de eu trocar porque eu estou aqui, porque o meu Deus me honrou, me deu inteligência, me deu saúde, me deu dinheiro. Claro, eu também tinha a minha parte. Por isso estou podendo fazer um curso, estou podendo viajar, estou podendo ir em outro lugar. Vou quando não tira as coisas do meu Deus. Está entendendo? É muito sério isso, gente. Deus conhece teu coração, Deus conhece meu coração. Deus sabe o quanto eu queria ser uma pregadora. Deus sabe disso. O quanto eu fui estudar. O quanto eu me preparo, uma semana, jejua, ora, Deus fala, Deus o que é, Deus o que não é. Está entendendo? Não é assim, caiu. Não coloque Deus em segundo lugar. Não coloque Deus em segundo lugar. Nós acabamos de ler. O próprio Deus é que tem planos de paz. Planos de te fazer prosperar. Ele é o mais interessado que você seja próspero. Sabe por quê, gente? Vamos combinar. Uma pessoa que está passando necessidade, por que ele quer servir o Deus que você serve? Vive passando necessidade. Vive desempregado. Está acontecendo alguma coisa, meu Deus? Me ajuda. Me ajuda, Deus. Por que essas pessoas vão querer o meu Deus? Por que vão querer servir o Deus que eu sirvo? Se eu estou pior que ela. O problema não está em Deus. Não está. Pode ter certeza disso. E em Jeremias 29, eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Pega esse versículo para você aí. Grava no teu coração. O maior interessado em que você prospere é o próprio Deus. Mas olha, não se esqueça de honrar a Deus quando você puder. Vem para a EBD. Não troque. Eu conheço uma pessoa que ela fazia um tipo de artesanato. E ela começou a ter bastante sucesso. Estou fazendo mais, estou fazendo mais. Primeira coisa que ela falou, não posso mais domingo, não posso mais no culto de oração, a minha demanda cresceu. Olha... Sabe o que aconteceu? Ela mesma declarou, tudo que eu vendi em dia de culto eu não recebi. Nossa, é mandinga de Deus? Não, gente, você fez por tua conta e risco. Se o próprio Deus não fez você para você deixar de adorar Ele, mas gente, você que escolheu. Ela falou assim, me lasquei. Antes tivesse vendido só aquilo que eu ia receber. E aí a gente aprende, né, gente? 30 anos de igreja, a gente aprende muita coisa. Segunda coisa que a gente aprende com José. Para realizar as suas metas, tenha paciência. A paciência é uma forte arma para chegar no sucesso. José mostrou paciência e integridade a lidar com as pessoas. Claro, gente, né? Uma pessoa que passou por tanta tribulação, a Bíblia diz em Hebreus 10:36, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E muitas vezes nós conquistamos a paciência por meio de uma tribulação. Tanto que você está passando por problema, você fala, oh Deus, me dá paciência, porque se eu pegar... E Deus vai trabalhando no seu caráter, vai trabalhando na sua vida, e você vai aprendendo a ser paciente. Quem aqui gostaria de ser paciente como eu? Levanta a mão, eu também quero ser. Eu sabe que a paciência, gente, é algo fantástico de Deus. Você não fala, você pede menos perdão, porque você fala, não precisa falar na hora errada. Não é? Ore a Deus para te dar paciência.
para lidar com as pessoas. Quarto, atraia a confiança de todos, gente. Eu conheço pessoas que têm uma fama terrível. Compre e não paga, vai na igreja, compre e não paga, vai na igreja. Paga, gente. Atrai a confiança das pessoas no nome de Jesus. Mas não é só de um, não, é de todos. De todos. Ele atraiu a confiança de todos. De todos os governantes, de toda a população. Como é que eu sei disso, gente? Porque na hora do plantio, na hora da colheita, na hora da venda, foi rigorosamente seguido todos os seus planos e os seus objetivos foram alcançados. Era uma pessoa que todo mundo confiava nele. Pode vender. Pastor Márcio, ele vai comprar nos lugares, em muitos lugares, já não vendem mais no boleto. Mas a hora que ele chega, gente, não, esse pastor aí você pode vender para ele. Ele paga. Não precisa nem fazer, ele na caderneta, não é? Seja uma pessoa que as pessoas, não, pode confiar. Essa pessoa aí você pode confiar. Se ela comprou, ela vai te pagar. Mas tem pessoas que vai de igreja em igreja devendo. Aí ele não conseguiu mais dever aqui, ele pula para outra, ele vai migrar para outra. E aí a igreja não presta. Não seja assim, a prosperidade não vai alcançar essas pessoas. Olha, Faraó reconheceu que havia em José o Espírito de Deus, algo sobrenatural que o fazia tão sábio na arte da administração, como lidar com finanças e economia. Eu li no lugar certo? Li. Não desista no meio do caminho. José teve todos os motivos para desistir. Ele se manteve firme e fiel. Utilize as ferramentas que Deus te der. Olha aqui para mim. Eu tenho certeza que você é habilidoso em alguma coisa. Deus te deu essa ferramenta. Você é bom em quê? Trabalhe no que o Senhor te deu. Não tente fazer o que Deus fez para o outro. Durante muito tempo eu tentei cantar. Não fluiu. Não era para eu cantar. Viu? Você vai passar nervoso à toa, você vai chorar à toa. Não adianta falar que a igreja é ruim, não adianta falar que não te dão oportunidade. Deus muitas vezes te fez para outra coisa. Eu comecei a pensar, Deus usava uma pessoa, Marguém, cadê a irmã Zeli? Cadê a irmã Zeli? Está aqui? Ali, vai pregar no Brasil, hein? Oh, Deus, eu tomo posse. Fui num outro lugar, um pastor foi orar, irmã Margarete, Deus vai te usar para pregar, hein? Oh, Deus, eu tomo posse. Cheguei em casa. Gente, ninguém falou que eu vou cantar, hein? Aí não teve um pastor Márcio Danino aqui? Você acha que eu não fui perguntar? Eu achei que eu ia cantar. Falei para a mulher dele. Ela falou assim, não é cantar não. Tudo bem, já entendi. Para de sofrer, gente. Deus não fez você para isso, para ser um canarim. Deus fez você muitas vezes para ser um pregador, para ser uma cozinheira, para ser um evangelista, para ser um pastor, para ser uma esposa de pastor. E a gente sofre com algumas situações, né? Continuando. Faça o que Deus te deu, no nome de Jesus. Agora, uma coisa muito importante que Deus vai fazer com você. Deus vai prosperar a sua casa. Diga amém. Amém. Sabe por quê? Um administrador competente, ele faz prosperar a sua própria casa. Eu tenho certeza que o Senhor vai te prosperar esse ano no nome de Jesus. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam a cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. Gente, não tinha pão em todo o país. Não tinha pão, não tinha cereal, não tinha como fazer. Todo mundo era, eu te dou um cabrito para você me dar pão, te dou moeda de prata para você me dar uma coisa, te dou... A quinta parte de toda a parte financeira foi tudo para o Egito. Se tornou uma potência econômica. Mas antes José fez prosperar a terra do Egito. A casa, todo o palácio ali prosperou. Oitava dica de José, tenha apoio. O planejador competente garante o apoio, presta atenção. O planejador competente garante o apoio dos seus familiares. Não adianta você remar sozinho. Não vai dar certo. Planeje com sua família. Faz uma reunião. No nome de Jesus. Senta numa mesa. Tenho esses planos para a nossa vida. A gente faz reunião com as meninas desde que elas eram pequenininhas.
Às vezes a gente enganava elas, né, Vitória? Mas tinha uma reunião. E se você não tem o apoio dos seus familiares, outra pessoa que você precisa ter o apoio, os seus líderes, o seu pastor, os seus governantes, a sua esposa, o seu marido. Gente, tem apoio. Se você não tiver apoio, não vai longe. Em Gênesis 47, 23 diz assim: então José disse ao povo: das colheitas darei 1/5 a Faraó. Presta atenção. E as outras 4 partes serão vossas. Gente, recompense as pessoas da tua casa. Recompense as pessoas da sua casa. É o seu time, é a sua família. Primeiro traça um plano com a sua casa. Deus vai prosperar primeiro a sua casa. Aí você senta com eles. O que nós faremos no ano de 2024? Nós vamos casar, nós vamos para tal lugar, nós vamos fazer tal coisa. Pera, já que eu tenho planejado, eu tenho como colocar Deus em primeiro lugar. Vamos orar antes. Está entendendo? É muito importante sempre você orar antes. Faça um planejamento. Chame os seus apoiadores, que são a sua casa. Gente, não tem dinheiro que pague uma pessoa doente. Não tem. Por quê? Fizeram uma coisa a vida inteira que não era para ser feito. Doente, triste, história triste. O meu sonho era ser tal coisa, mas eu tive que seguir fulano, eu tive que seguir ciclano. Gente, não tem dinheiro que pague um tempo perdido. Uma pessoa que ficou doente por ter que fazer algo que ela não queria fazer. Então, tenha apoiadores. Encerrando. Agora eu quero orar com você. Diga para o Senhor: Senhor, repete comigo: Senhor, no nome de Jesus, eu consagro o ano de 2024 a Ti. Será o melhor ano da minha vida. Eu colocarei o Senhor sempre em primeiro lugar. Senhor, eu te peço, guie os meus passos. No nome de Jesus, eu peço a sua proteção, a sua sabedoria, e que eu tenha a oportunidade de ser bênção na minha casa e por onde eu passar. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha família, um ano abençoado, um ano próspero, no nome de Jesus. Agora eu quero orar por você. Coloque-se em pé. Senhor, nesta noite, nós declaramos, a sua palavra diz que há poder em nossas palavras. Nós declaramos que Tu és o dono das nossas vidas. Tu és o dono do nosso ano. Este ano nós consagramos ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu quero profetizar que muitas pessoas comprarão terreno nesta casa. Muitas pessoas terão, Senhor, casas em condomínios, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoas, ó Pai, começarão seus estudos e terminarão até o fim. Chegarão ao fim, no nome de Jesus. Declaramos pessoas sendo promovidas nesta igreja. Declaramos, ó Pai, pessoas se casando nesta igreja. Um dos melhores casamentos que essa cidade já teve, no nome de Jesus. Profetizamos sobre essa casa prosperidade no nome de Jesus. E que todo ano de seca ficou para trás. Todo ano de sequidão espiritual ficou para trás. Todo ano de miséria financeira ficou para trás. No nome de Jesus, este ano de 2024 será um dos melhores anos desta igreja. Será um dos melhores anos das nossas vidas. Será o ano que essa igreja vai prosperar. Será o ano que nós veremos muitas curas. Será o ano que a Patrícia vai ser curada. Será o ano que muitas pessoas serão curadas. Será o ano que nós veremos muitos casamentos sendo refeitos. No nome de Jesus. Que a prosperidade acompanhe essas pessoas. Que onde essas pessoas colocarem a planta dos seus pés, oh Deus, que aquele local seja deles. Oh Deus, que aquela casa seja deles. Que aquele terreno seja deles. Que aquele sonho que eles almejam sejam deles. No nome de Jesus, que a faculdade americana seja deles. No nome de Jesus, que aquela viagem para os Estados Unidos seja desta igreja. Essas pessoas que estão querendo viajar para outra nação, que seja este ano, no nome de Jesus. Que hajam muitos vistos nessa casa. Que todos vejam a prosperidade desta casa, como a prosperidade chegou na casa de Obed-Edom.
porque a sua presença estava na casa de Obed-edom. A arca chegou naquele lugar. A sua presença está neste lugar. Muitos verão a prosperidade dessa casa. Muitos verão, Senhor, nós irmos para um lugar maior. Muitos verão essas pessoas passarem em concursos. Muitos verão essas pessoas dessa casa sendo promovidas no nome de Jesus. Eu profetizo e declaro toda a sorte de bênção sobre esta igreja, no nome de Jesus. Amém. Quem concorda, aplauda ao Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus.